Amigos, eu, Rodrigo Faur, mais uma vez estou aqui no programa Se Liga Nessa História como convidado para falar de música brasileira, que é a minha especialidade, e história do Brasil. No programa passado eu falei sobre a República Velha e depois a Revolução de 30 e depois o governo Vargas, chegando até a iminência do Brasil entrar na guerra, por volta de 42. E realmente isso aconteceu, né? Porque alguns navios mercantes da frota brasileira foram abatidos por submarinos italianos e alemães, né? Então houve uma pressão geral, assim, né, para que o Vargas se aliasse, enfim, aos Estados Unidos e fossem realmente contra o Terceiro Reich, enfim, aquela coisa toda, e realmente entrassem na guerra. Então, já no final de 42, o Haroldo Lobo e o Roberto Roberti fazem uma marchinha chamada Que Passo é Esse, Adolfo? Adolfo era o Adolf Hitler, né? Então a Aracy de Almeida gravou, eu marcha hilária, eu vou botar para vocês ouvirem. Que passo é esse, Adolfo? Que joia só no céu. É o passo do gato Noé, é o passo do gato Noé, é o passo dos anos, ué, 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 ué. Esse passo muita gente já dançou, mas a dança não pegou. Oh, Adolfo, a cigana te enganou, vai pra outra que a turma não gostou. No final de 43, só para vocês terem uma ideia, cerca de 20 músicas políticas foram feitas só assim, nesse clamor popular para que o Brasil aderisse à guerra. Então, assim, os brancos, os negros, os mulatos, os sambistas, os índios, todos esses personagens estavam nessas músicas conclamando o povo a se unir contra, né, o grande inimigo internacional, que eram os fascistas, né? Então, um monte de músicas interessantes foram feitas. E nesse meio tempo também foram feitas algumas marchas marciais, assim, muito bonitas. Teve a canção do Expedicionário, teve a canção do Marinheiro, vulgo Cisne Branco, também, que são muito bonitas. Eu acho que vale a pena também a gente ouvir uma delas. Qual cisne branco que em noite de lua vai deslizando no lago azul. O meu navio também o Vargas era um político muito carismático, né? Então, mesmo na época do golpe do Estado Novo, nessa iminência da guerra, havia ainda compositores que faziam músicas a favor dele mesmo, né? Como o nosso querido Moreira da Silva, o rei do samba de break, que gravou um samba chamado Diplomata, que eu vou dizer como era a letra. Dizia o seguinte: felizmente, nessas horas tristes, dolorosas e bem amargas, temos um homem de fibra que é o presidente Vargas. Debaixo de suas ordens, quero empunhar um fuzil para lutar, vencer ou morrer pela honra do meu Brasil. Olha que maravilha. O fim da guerra, né, já estava assim parecendo realmente que ia rolar, que se deu realmente em maio de 45, mas já no carnaval anterior, no carnaval de 45, as pessoas já estavam antecipadamente comemorando o fim da guerra. E foi exatamente o que aconteceu com uma música, um samba incrível, muito bonito, do Erivelto Martins com o ator Grande Otelo, chamado A Guerra Acaba Amanhã. Quando a guerra acabou em 45, já não tinha mais clima para o Getúlio ficar, né? Porque assim, a imprensa precisava de mais liberdade, as pessoas queriam falar o que pensavam, já havia também muitas críticas àquele regime, e aí o Getúlio falou, tudo bem, vamos fazer eleições diretas no final desse ano de 45. Mas, por outro lado, o PTB começou a insuflar o movimento queremista, que era assim, nós queremos Getúlio, queremos que ele fique. Então, de um lado, tinha isso, que o próprio, lógico, Vargas era conivente, da mesma maneira que ele, como sempre ambíguo, também, não, vamos fazer eleições diretas. Essa fase do queremismo inspirou Ataúfo Alves a fazer um samba chamado Isso é o que Nós Queremos, que dizia que a gente queria muito mais do que o Getúlio no poder. Então, olha só que legal, o samba falava assim, nós queremos nossa liberdade, liberdade de pensar e falar.
leite, carne e pão, açúcar sem cartão, viver sem opressão e o progresso da nação. Açúcar sem cartão porque nessa época tinha racionamento, né? Nessa época da guerra teve racionamento, né, de alimentos, né? E as pessoas tinham que levar um cartão para o supermercado para as pessoas saberem que tinha só uma determinada quantidade daquele produto que podia comprar. Mas o legal desse samba do Ataúfo é que a parte que ele fala, nós queremos leite, carne e pão, na verdade, era uma propaganda subliminar do Partido Comunista do Prestes. Por quê? L é a primeira letra de Luiz, carne de Carlos e pão de Prestes, entendeu? Então já era uma propaganda subliminar do partido de oposição. Acontece que o Getúlio realmente teve que sair, né? E aí no Carnaval de 46 teve um samba do Erivelto, que inclusive era amigo do Getúlio, que acabou que caiu no gosto do povo e muita gente achava que tinha sido feita para ele. E o Erivelto ficou tiririca com isso. Eu assisti de camarote o teu fracasso, palhaço, palhaço. Quem gargalha demais sem pensar no que faz, quase nunca termina em paz. Eu assisti de camarote. Então essa música, muita gente que não gostava do Getúlio cantou em plenos pulmões no carnaval. Já no primeiro carnaval após a queda do Vargas, né, teve uma marchinha que foi emblemática porque satirizava exatamente aquela idolatria à figura do presidente que ninguém aguentava mais. E não só a figura do presidente, mas de todo aquele poder, né, que já estava há 8 anos, né, aquela turma, e que as pessoas só conseguiam alguma coisa se bajulassem essa turma. Então, os Anjos do Inferno gravaram uma música sensacional, que inclusive a expressão, quer dizer, o nome da música virou uma expressão que todo mundo passou a falar a partir de então, que era o cordão dos puxa-saco. Lá vem o cordão dos puxa-saco, dando vivas aos seus maiorais. Quem tá na frente é passado para trás e o cordão dos puxa-saco cada vez aumenta mais. Maravilhosa, né? Esse período depois da ditadura do Estado Novo foi uma fase que os compositores aproveitaram para fazer um monte de críticas que estavam entaladas, né, na garganta. Então, uma das críticas que houve, por exemplo, era com relação à situação do próprio trabalhador, que era muito explorado ainda, né? Então, o Onésimo Gomes, que era um cara até que cantava muita seresta, enfim, gravou um samba que ficou muito famoso, chamado Trabalhar Eu Não. Só que não era uma apologia à malandragem como aquelas músicas que tinham no final dos anos 20 e nos anos 30, não. Era um outro tipo, na verdade, de reivindicação que ele fazia. E essa música, inclusive, teve uma grande greve no Porto de Santos, em 46, e os sindicalistas assim, adoraram essa música e todo o povo que estava na reivindicação cantou essa música. Então foi uma música realmente que marcou época naquele ano de 46. Eu trabalhei como louco, até fiscalo na mão. O meu patrão ficou rico e eu pobre sem tostão. Foi por isso que agora eu mudei de opinião. Trabalhar eu não. Pouco depois, no Carnaval de 48, mais uma vez o rei da voz, o Francisco Alves, maior cantor daquele tempo, cantou a música Falta um Zero no Meu Ordenado. Uma música também que fala, que é infelizmente tão atual, né? Uma música que fala exatamente sobre o custo de vida altíssimo, né? E, enfim, que estava terrível para a sociedade. E a música era assim, trabalho como um louco, mas ganho muito pouco. Por isso eu vivo sempre atrapalhado, fazendo faxina, comendo no China. Tá faltando um zero no meu ordenado. Olha, gente, como é atual. Mais um carnaval e mais uma crítica. No carnaval de 49, o cantor Blackout, ele era um cantor maravilhoso, ele tinha um deboche no jeito de cantar. Ele foi um cantor especialista em música de carnaval. O Blackout gravou uma marchinha das pioneiras, assim, também de uma crítica social, assim, bem pungente. A música se chamava O Pedreiro Valdemar. Você conhece o Pedreiro Valdemar? Não conhece, mas eu vou lhe apresentar. De madrugada toma o trem na circular, faz tanta casa e não tem casa pra morar. Você conhece o Pedreiro Valdemar? O tempo passou e aí novas eleições, e não é que o Vargas voltou, gente. O Vargas voltou, porque o Dutra era um presidente inexpressivo, inclusive várias músicas foram feitas, sátiras, inclusive, falavam que ele era um cara que vivia dormindo.
A eleição dele veio, né? Ele conseguiu ganhar do Brigadeiro, que era o seu principal opositor. E aí, em 51, mais uma vez o Francisco Alves grava talvez a marcha política mais famosa da era do rádio, que foi: bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar. Bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar. O sorriso do velhinho faz a gente trabalhar. O sorriso do velhinho faz a gente trabalhar. Isso, o sucesso estrondoso. Mas apesar desse clima festivo, esse segundo governo do Vargas foi cercado de muita polêmica e de muitas crises. Uma delas, inclusive, se refere à seca do sertão nordestino, porque entre 51 e 53 houve a maior seca do século XX no sertão. E o Luiz Gonzaga, que na época estava no auge, porque ele tinha estilizado o baião, né? Ele, que nunca foi chegado à política, ele resolveu fazer com o Zé Dantas, parceiro dele, uma música que marcou época, ela é famosa até hoje, chamada Vozes da Seca. E era uma música até um pouco sarcástica, que dizia o seguinte: seu doutor, os nordestinos, tem muita gratidão pelo auxílio dos sulistas nessa seca do sertão. Mas doutor, uma esmola a um homem que é são, ou lhe mata de vergonha ou vicia o cidadão. Então é uma música muito forte e que entrou para o cancioneiro brasileiro, né? Os setores conservadores, assustados com as manifestações operárias e as greves que estavam começando a rolar no governo Vargas, cada vez mais frequentes, pressionavam o Vargas a ter uma política assim, mais dura, né, em relação à economia. Só que ele foi eleito pelos braços do povo e resolveu dar um aumento de 100% no salário mínimo. Então isso foi terrível, assim, né? E aí realmente o clima começou a ficar muito pesado. E aí ficou pesado de vez quando houve um atentado contra o seu principal opositor, que era o líder da direita da UDN, que era o jornalista Carlos Lacerda, que esse atentado em Copacabana foi atribuído ao chefe da guarda dele. Então, isso foi terrível. Então, aí até a Marinha e a Aeronáutica começaram a escrever um manifesto para que ele realmente saísse do poder. E aí o Vargas surpreendeu a todos e deu um tiro no peito, em pleno Palácio do Catete, e se suicidou em 24 de agosto de 54. Então, ninguém poderia imaginar isso. Então, com isso, ele matou completamente a oposição, né? E aí ela estava pronta para assumir o comando, foi totalmente desmoralizada, porque o enterro dele foi uma comoção, que parou o Brasil. Aliás, teve 3 enterros que pararam o Rio de Janeiro, né? O primeiro em 52, que foi do rei da voz Francisco Alves, o segundo foi esse, do Vargas, em 54, e no ano seguinte o da musa Carmen Miranda. Mas enfim, com a morte do Getúlio, muitas músicas de apoio a ele e de homenagens foram feitas. E imaginem, queridos, que a carta testamento que o Vargas deixou foi musicada pelo Silas de Oliveira. O Silas de Oliveira foi um grande renovador do samba-enredo, um grande sambista do Império Serrano, né, que deu a forma de samba-enredo que a gente conhece até hoje. Ele, junto com Marcelino Ramos, musicaram a carta testamento num samba chamado A Carta, que eu vou botar para vocês ouvirem uma gravação já mais recente que o Bezerra da Silva fez. Mais uma vez a força e interesse contra o povo coordenaram-se novamente e se desencadeiam sobre mim. Não me acusam, insultam-me de novo. Vejo de perto aproximar meu fim. Não me combatem, caluniam-me com certeza. Numa perseguição atroz, eles também não me dão direito de defesa. Precisam sufocar a minha voz. Entre as músicas incríveis que fizeram depois do suicídio do Vargas, tem uma do nosso querido Jackson do Pandeiro, grande renovador da música nordestina, logo depois do Luiz Gonzaga, que ele fez uma música chamada, ele gravou uma música chamada Ele Disse. Ele disse muito bem, o povo de quem foi escravo não será mais escravo de ninguém. Ele disse muito bem, o povo de quem foi escravo não será mais escravo de ninguém.
Para todo operário do Brasil, ele disse uma frase que conforta. Quando a fome bater na vossa porta, meu nome é capaz de vos unir. Meus amigos por certo vão sentir que na hora precisa estou presente. Sou o guia eterno dessa gente, com meu sangue o direito eu defender. Essa foi uma música também, e ele disse, era uma coisa muito que o PTB, o partido do Getúlio, quando queria falar dele, falava assim, ele disse que vocês deveriam fazer isso assim, assim. Então é uma coisa que já estava, né? Tanto essa música do Jackson quanto a outra do Silas de Oliveira, a Carta, popularizaram o discurso do Vargas pelo povão também, né? Foram músicas importantes, porque essa música foi um rojão, que hoje a gente chama de forró, que fez um sucesso estrondoso, ele disse. Pouco menos de 2 anos depois do suicídio do Vargas, a Mangueira sai na avenida com um samba do Padeirinho chamado O Grande Presidente. E essa música foi tão forte que essa música foi gravada pelo Jamelão, porque nessa época os sambas de enredo ainda não tinham um disco inteiro que eram feitos assim com as músicas, né? Eram músicas que as escolas desfilavam e na maioria das vezes se perdia. Mas o tema foi tão forte porque falava da siderúrgica nacional que o Vargas fez, falava que ele era amigo do povo, enfim, falavam das grandes conquistas dele, né? Sempre em contato com o povo, construindo um Brasil novo, trabalhando sem cessar. Como prova em Volta Redonda, cidade do aço, existe a grande siderúrgica nacional, que tem o seu nome elevado num grande espaço. Sua evolução industrial, Candeias, a cidade petroleira, trabalha para o progresso fabril, orgulho da indústria brasileira, na história do petróleo no Brasil. Com esse samba enredo do Grande Presidente, eu me despeço de vocês e aqui do canal Se Liga Nessa História e convido a todos que deem uma olhadinha no meu canal do YouTube, Rodrigo Faura Oficial, onde tem o programa MPB com tudo dentro, que eu faço entrevistas com grandes cantores e também dou pequenas aulas sobre música brasileira, tá? O link tá aqui na descrição. Agradeço muito a oportunidade do pessoal aqui do Se Liga Nessa História, que me deixou contar, assim, um pouquinho da música brasileira ligada com a política da época. Falou? Até a próxima!